Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma palestra. Dessa vez nós estamos gravando, porque essa palestra seria feita no primeiro domingo de maio, perdão, de abril, estou me adiantando, né? Primeiro domingo de abril, que é o domingo de Páscoa. E nós não teremos trabalhos presenciais no GEMB. Espero que todos vocês estejam bem aí, em seus lares, com seus familiares, curtindo esse domingo de Páscoa. Nós vamos tratar aqui de um tema que é a individualidade, e eu coloco ali a arte de ser cada um. Parece ser assim um tema pueril, né? E muitas pessoas até não entendem esse tipo de tema. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta imagem que aí está, naturalmente que isso aqui é uma montagem, né? Para representar, na verdade, o que acontece conosco no mundo. A gente vive num mundo onde muitas padronizações acontecem e nós temos que nos encaixar nessas padronizações. E muitas das atitudes que nós tomamos, na verdade, elas não refletem o que efetivamente nós somos como seres, dificultando o entendimento de nós mesmos. É por isso que a gente vai tratar desse tema hoje, tá bom? O que acaba acontecendo, na verdade, que eu acabei de falar, né? A vida na sociedade cria padrões que vão te manter ou te manterão em caixas. Então, muitas das pessoas, por estarem encaixotadas, vamos assim dizer, pelos padrões, acabam não se sentindo representadas ou deslocadas em alguns aspectos. E muitos de nós vivenciamos essa experiência. A grande questão é que nem tudo o que pensam e dizem sobre você é o que você realmente é. Isso é um outro conceito que nós temos que trazer para dentro de nós mesmos. Você sabe mais ou menos quem é você. Eu digo mais ou menos porque muitas das vezes a gente se deixa levar pelos que os outros pensam e dizem. Mas os outros não te conhecem como você deveria se conhecer. Eu falo deveria porque a gente acaba se confundindo nesse aspecto. Então aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Nós somos individuais e diferentes. Gêmeos idênticos não são iguais. Aqui a gente tem até uma imagem de dois gêmeos aqui, né? Dois jovens aí que são gêmeos. E que já demonstra que eles não são iguais em termos de... Eles são iguais na aparência física, mas em termos de caráter, da forma como se posicionam, da forma como se entendem, como se vestem, inclusive, é diferente. Eu tenho irmãos gêmeos na minha família, tá? Só que eles não são parecidos fisicamente, mas nasceram gêmeos. E são totalmente diferentes em termos de caráter, de costumes, de ambições. Até o ensino médio, eles foram educados iguais, vivendo inclusive com uma tia minha no interior de São Paulo, né? E ali eles tiveram a mesma educação, frequentaram a mesma escola. Depois, quando vieram para São Paulo, cada um tomou um caminho totalmente diferente em suas vidas. Um se tornou, foi estudar, né, na verdade, o outro não quis estudar, o outro, o que se estudou, acabou virando vice-presidente de um banco, enquanto que o outro era um caminhoneiro. Eu falo era porque ele já desencarnou, né? Então vocês percebem, eles eram irmãos gêmeos, nasceram iguais, foram educados iguais, mas cada um tinha sua característica. Isso significa que nós somos individuais, tá bom? E aí vem algumas questões aqui para a gente refletir. Quero que você pense nisso. Como posso ser eu mesmo se eu não sei quem eu sou? Você pode até dizer, não, eu sei quem eu sou fulano de tal, sei isso, mas você sabe de fato se aquilo que você produz no mundo, se aquilo que você pensa é de fato aquilo que você traz consigo ou você vai pelos modismos, pelas caixas que eu falei para gente, para vocês aqui, que a gente vivencia no mundo? É para pensar sobre isso. Ser quem somos significa aceitar nossa história exatamente como ela é. E não se deixar influenciar pela história do outro,
ou, de novo, por aquilo que os outros querem que a gente seja. Mas a nossa história, aquilo que a gente precisa e vivencia a cada dia, né, no nosso mundo aqui. Aí vem essa questão, o grande dilema da identidade. Como se identificar, se entender, ser você mesmo, sofrendo com a pressão social que te impulsiona a agradar os outros, né, aos outros, ou seguir padrões exteriores? Como é que você consegue se identificar e se entender se você está seguindo esses padrões? A maioria das pessoas se sentem perdidas, porque suas identidades foram moldadas por necessidades alheias às suas próprias expectativas. Muitas pessoas, de fato, se sentem perdidas, tá? Muitas pessoas procuram, inclusive, a casa espírita em busca de tratamento, porque não conseguem se entender, se aceitar como são, sofrem por aquilo que os outros esperam que elas façam e elas não conseguem atender, fugindo, inclusive, das suas próprias expectativas. É preciso aceitar a nossa história exatamente como ela é. A aceitação do momento presente é o degrau necessário para qualquer mudança na nossa evolução espiritual. A gente fala muito nas palestras que nós reencarnamos para um processo de aprendizado e desenvolvimento espiritual. Nosso, individual. Se a gente vivencia o mundo e segue os padrões do mundo, muitas das vezes nós estamos nos desviando daquilo que é necessário para o nosso crescimento. É preciso pacificar seus dilemas internos, equilibrando sua estrutura psicológica e emocional, se aceitando exatamente como você é. Fugir dos padrões, fugir das expectativas alheias, se aceitar como você é, para a partir daí você saber o que você precisa desenvolver e o que você precisa aprender e colocar em prática para o seu desenvolvimento espiritual. Nesse sentido aí, a gente precisa parar de lutar contra a maré. Não adianta lutar contra a maré. O que isso significa? É melhor deixar os sentimentos fluírem e procurar identificá-los. Mas você só vai conseguir fazer isso se você aceitar o que você é de fato, fugindo dos padrões que tentam colocar para você. A maré baixa interna significa tristeza, recolhimento, introspecção. Todos nós passamos por maré baixas nas nossas vidas. São momentos que a gente tem tristeza, a gente precisa estar num recolhimento, numa introspecção, ou seja, aquilo que a gente está analisando de fato quem somos, vivenciando as nossas experiências. E vão ter momentos de maré alta interna, que significa euforia, expansão e ação. Todos vivenciam maré baixa e maré alta em suas vidas. E é importante a gente prestar atenção nisso. Assim como não podemos impedir a maré de baixar ou subir, não devemos lutar contra nossos próprios ciclos internos de tristeza, recolhimento ou ciclos de expansão. Deixar as coisas fluírem de forma natural, mas prestando atenção nos nossos sentimentos e quem somos de fato, né? É preciso respeitar o nosso próprio ritmo e entender que maré baixa faz parte da ordem natural e nos ajuda a progredir com segurança, sem o desespero de querer estar sempre no topo, como a sociedade nos impõe. A sociedade aí fora é uma sociedade consumista em que ela impele-nos, né? Ela nos incentiva a ser vencedores. E nós não vamos conseguir estar sempre no topo. Virá momentos em que a nossa maré vai baixar. E nós não podemos nos deixar levar por isso. Os Espíritos falaram sobre a questão da individualidade lá na questão do Livro dos Espíritos, 284. O Kardec pergunta assim, os Espíritos não tendo corpo, como podem comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Por que o Kardec fez essa pergunta? Porque os Espíritos falaram para ele que nós, como Espíritos, somos uma centelha, um clarão. É uma energia, então não tem forma, né, vamos assim dizer, das quais a gente possa conhecer.
Aí o Kardec fez essa pergunta. Então eles respondem o seguinte, ó. Os espíritos comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os seres humanos. Então a gente aprende com isso que nós, como espíritos que estamos aqui encarnados, nós temos um outro corpo, que é o perispírito, que mantém, né, a aparência do nosso corpo físico. É isso que nos distingue como individualidades lá no plano espiritual. Jesus também fala sobre a individualidade lá na parábola dos talentos. Ele explica ali, né, que o Senhor ia viajar e ele chamou seus asseclas ali, né, seus ajudantes, os seus servos na época, e destinou a eles os seus bens. Só que cada um conforme as suas capacidades. Aí para um ele deu um, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5 talentos. Aí, para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. Ó, por quê? Porque cada um ali tinha sua característica, tinha sua individualidade, cada um dali tinha seu modo de tratar as coisas, seu grau de entendimento, seu grau de evolução. Então a gente entende por essa parábola que Jesus já afirmava essa questão da individualidade em cada um sendo diferente, né? Mesmo que tratando de temas semelhantes. Então a definição de individualidade que a gente vai ver agora, ó. Por isso que eu gosto de usar essa imagem, inclusive. Individualidade é o conjunto de atributos que tornam cada pessoa única e original, que a distingue das demais. Eu gosto dessa palavra, eu quase me confundi com a palavra distingue, né? Eu ia falar distingue, que agora eu fiquei confuso se é distingue ou distingue. Mas o fato é, a individualidade é o conjunto de atributos que nos distinguem nos aspectos de ser diferentes, né? Das demais pessoas, tá? Não só em termos de aparência, mas em termos de comportamento, de entendimento, de aceitação, de vivência emocional e por aí afora. Cada pessoa em si é um ser espiritual que possui características próprias, adquiridas pelas diversas experiências ao longo da sua história evolutiva, que formam a sua singularidade e autenticidade. Lembra que eu falei dos gêmeos, que fisicamente estão iguais, mas que possuem características, possuem inclusive formas de agir no mundo diferentes. Um acontecimento pode ocorrer para ambos e cada um vai ter uma forma de interpretar esse acontecimento. Vai ter uma forma de reagir emocionalmente a esse acontecimento. Por quê? Porque somos distintos, né? Somos diferentes uns dos outros. A influência de vidas passadas também faz com que a gente tenha essa característica diferenciada. Ó. A individualidade atual, né, pode ser influenciada por traços de personalidade acumulados em experiências anteriores, inclusive de outras vidas. Por isso que, de novo, os gêmeos idênticos são diferentes por quê? Porque têm vivências espirituais diferentes, aprendizados espirituais diferentes, critérios evolutivos diferentes ao longo das suas várias experiências já vividas. Esses traços moldam nossas preferências, talentos, caráter, características psicológicas e também os desafios. Mais uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que eles falam sobre essa questão do acúmulo de experiências. Dessa vez é a questão 218. O Kardec pergunta assim: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Ele queria entender se a gente traz alguns traços, né, das experiências que tivemos de vidas anteriores. Olha a resposta. Mantém uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito os conserva.
Quer dizer que ele está dizendo aqui que nós, fora da matéria, por exemplo, desencarnados, conservamos todo o nosso histórico das diversas oportunidades de vivências que nós já tivemos, tanto nos momentos em que estávamos encarnados, quanto nos momentos que estávamos no plano espiritual, antes dos reencarnes. A gente conserva isso lá. Durante uma encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda no seu adiantamento. Então, isso é importante a gente entender que nós viemos para esse mundo, reencarnamos numa nova experiência, trazendo as nossas necessidades, a intuição das nossas necessidades, né? E toda a nossa bagagem evolutiva. Sem isso, ele deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Por isso que a gente fala que é um processo evolutivo, contínuo. Tá? Outras questões para refletir aqui. Quero que vocês pensem nisso. Todas as suas decisões e ações são decididas por você ou sobre influências externas? Você toma decisões para agradar a si ou para agradar os outros ou para atender os anseios dos outros? Você se lembra quando começou a tomar algumas decisões baseadas em seus próprios valores? Eu gostaria que vocês tentassem lembrar em que momento na vida de vocês começaram a falar, peraí, eu preciso agir desta forma e não da forma como os outros querem, não da forma como meus pais querem. Meus pais querem que eu seja determinada coisa, mas isso não me agrada, eu gostaria de ser outra, e por aí afora. O Jung fala do processo de individuação. Vamos entender o que ele fala aqui. Segundo Jung, individuação é o caminho pelo qual a pessoa se torna consciente de sua própria individualidade, deixando de se comparar com os outros e admitindo a sua singularidade. Então ele está dizendo aqui que a pessoa começa a se tornar consciente de si mesma quando deixa de se comparar com os outros e admite, né, ser um ser singular, ser diferenciado, ser diferente dos demais. E ele segue aqui, ó. Esse processo envolve fase de dependência da opinião alheia, a independência e uma busca interior profunda. Então a gente passa por esses processos, né, de fases em que a gente é dependente da opinião dos outros, depois a gente começa a se tornar independente e até rejeitando algumas opiniões e começa a fazer uma busca de nós mesmos, né? Uma busca profunda, segundo ele aqui, interior. Aí, nós vamos tratar dessa questão da dependência da opinião alheia. A falta de clareza sobre a própria identidade pode nos tornar dependentes do que os outros pensam sobre nós. A maioria das pessoas agem no mundo nessa dependência. Elas não se vestem, por exemplo, como gostariam, elas se vestem para agradar, elas se vestem conforme a moda, elas se vestem conforme o pessoal está hoje se vestindo. Ela começa a usar gírias da moda, né? Ela começa a usar pensamentos que os outros trazem e por aí afora. Todos nós alternamos entre fases de viver para agradar os outros e buscar nossa própria identidade. A gente sofre com isso, tá? Muitas pessoas, inclusive, sofrem muito. Aí vem essa questão do vazio existencial e a busca interior. Porque como você está vivenciando uma experiência que não é sua, você está vivenciando o que os outros esperam de você, começa a existir esse vazio. Mesmo após conquistar a autonomia, pode surgir um vazio existencial, levando à busca profunda pelo verdadeiro eu. Como você saiu fora, né, daqueles padrões, você começa a questionar os padrões, você começa a se questionar,
pode existir essa questão do vazio, mas você buscando interiormente, você vai encontrar seu verdadeiro eu. A percepção desse vazio é um gatilho para o autoconhecimento e para a jornada interior. Eu vou lembrar aqui uma questão importante, que é a questão 919, 920, lá do Livro dos Espíritos, né? Onde o Kardec faz lá uma pergunta, né? Como é que a gente pode se melhorar e evoluir nessa vida e tal. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é através do processo de autoconhecimento que a gente vai, de fato, se desenvolver, vai se conhecer, vai se entender. Mais coisa para refletir aqui. Quais máscaras sociais você acredita que usa no dia a dia? Ou, pelo menos, sabe que usa no dia a dia? Ou percebe que usa? Vamos tratar dessa questão das máscaras sociais aqui, tá? Máscara social ou persona. No dia a dia, a personalidade que reapresentamos aos outros nem sempre corresponde ao nosso verdadeiro eu. Nós temos que, como a gente tem que viver na sociedade, a gente se apresenta conforme os momentos ali, conforme a necessidade e por aí fora, então a gente coloca máscaras. A máscara social tem a função de proteção, mas também pode ocultar a nossa essência. Então você não vai se mostrar, por exemplo, da forma como você é, quando você se sente fragilizado em relação ao que os outros esperam. Você vai tentar se mostrar forte, vai tentar se mostrar diferente, uma pessoa, né, com características diferentes, forçando uma realidade que não é sua. Isso aí, só voltando um pouco aqui, isso vai fazer com que você, às vezes, se perca nas questões que você trata diariamente, o que é seu, o que não é. O que você vivenciou quando você colocou uma máscara ou o que você vivenciou porque você de fato pensava daquela forma. Isso nos leva para isso aqui, ó, que o autoconhecimento e a autoobservação é importante. Tornar-se uma pessoa individualizada exige exercício constante de autoconhecimento e autoobservação. A gente já falou isso sobre a questão 919 e 920 lá do Livro dos Espíritos. É preciso a pessoa distinguir o que é agora do que foi no passado, sem esconder e tentar agradar a si mesma. Quando você começa esse processo de buscar interiormente quem você é, lembra do que os espíritos falaram, que você traz a intuição do que você foi, do que você precisa? Você se fechando dentro de você, dentro dessa uma análise sincera de você, você começa a entender essas questões, né? É preciso também se esforçar para entender o porquê das nossas ações do dia a dia, quais delas foram autênticas e quais foram teatralizadas. Aquilo que eu já falei. Quando você usou uma máscara para se apresentar de uma forma, quando você agiu de forma de fato autêntica. Aí você entra num processo de consciência ampliada. Ao reconhecer o eu profundo e a individualização, a consciência se liberta do ego e adota uma postura ética voltada para interesses coletivos. Isso aqui é importante, hein? Como você deixa, né, você deixa de vivenciar as experiências só para agradar, você começa de fato a ser quem você é, você começa a contribuir com o mundo de forma diferenciada. Lembra daquela imagem inicial? Você se distinguindo, vamos assim, se destacando em relação ao todo, à massa, você passa, através da sua consciência, a contribuir para a transformação de si e também da transformação do mundo à sua volta. Percebemos a interconexão entre todas as coisas e ampliamos nossa responsabilidade social. Porque aí você passa, como você tem uma compreensão diferenciada das coisas, você contribui com a sociedade, né, com responsabilidade. A individualidade e sociedade, ó. Essa é uma questão importante para o espírita. Ó, para o espírita consciente,
A relação entre o individual e o social é de interdependência e equilíbrio, pois compreende que o progresso individual impulsiona o coletivo e a vida em sociedade é essencial para o aprimoramento do espírito. Ora, você estava lá desencarnado, vivenciando com espíritos que estavam semelhantes a você em termos de entendimento, caráter, valores, e você vem para um reencarne, vivenciando aqui no mundo, né? Mas mantendo a sua individualidade, que é o que esse vídeo aí tenta mostrar, né? Você vivenciando no mundo aí, mas mantendo-se individual, para ajudar no progresso. E através da convivência, do entender um ao outro, de entender as necessidades dos outros e as suas próprias, que você contribui. A doutrina valoriza a singularidade de cada ser, mas combate o egoísmo e o individualismo excessivo. Porque quando você aprende quem você é e você começa a entender que você está no mundo para contribuir com o coletivo, inclusive, aprender com os outros e também ensinar, você passa a não ser egoísta, você passa a ser não uma pessoa egóica, você passa a ser uma pessoa que valoriza a si, mas que contribui com os demais, valorizando inclusive cada um como é. A individualidade refere-se aos atributos únicos de cada espírito, como a sua impressão digital, moral e intelectual. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, como é importante, né? A individualidade de cada um de nós, como seres espirituais, vivendo num mundo que tem muitas individualidades, é como se fosse a nossa impressão digital como espírito diferenciado. Mais uma vez eu vou lembrar dos gêmeos. São idênticos, mas cada um tem a sua impressão digital, moral e intelectual, porque cada um é um espírito diferente, com vivências diferentes, aprendizados diferentes e necessidades diferentes. Agora vamos tratar da questão da lei do progresso. E mais uma vez eu trago aqui uma imagem, né, que nos torna diferentes aqui, ou pelo menos tenta nos mostrar diferentes. Cada espírito é criado simples e ignorante, com a capacidade de progredir e desenvolver sua própria consciência e maturidade ao longo de múltiplas encarnações. É isso que os espíritos falam. Lá no início nós somos todos iguais. Mas aí, com a capacidade de desenvolvimento, com a capacidade que Deus nos deu, né, de batalhar, de lutar, de se desenvolver, de questionar, de buscar novos entendimentos, a gente vai se transformando. A busca pela perfeição é um processo individual e contínuo, onde o espírito adquire experiência e aprimora valores, refletindo seu mundo interior no exterior. Olha que importante isso aqui. Quando você adquire a experiência e você aprimora os seus valores, vai refletir no seu mundo interior, né? Refletindo no mundo interior seu, no exterior. É aquilo que eu falei, você vai se diferenciar e você vai contribuir para a sociedade como um todo. Não fazendo mais parte daquela massa de manobra, mas você se tornando alguém que pode ajudar nesses processos de novos entendimentos que as pessoas podem ter. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio progresso moral e intelectual, aurindo em si mesma a força para progredir. Você não vai progredir pelas ideias dos outros, mas pelas suas próprias ideias, os seus próprios comportamentos, suas próprias escolhas. Isso é individualização, isso é progresso espiritual. Vamos tratar aqui de uma questão que os espíritos trazem da lei de sociedade. A vida em sociedade é uma lei divina e uma condição necessária para o progresso humano. O contato social permite a troca de experiências, o auxílio mútuo e a prática da caridade e da fraternidade, que são pilares do espiritismo. Então, de novo, você como uma pessoa individualizada, você como uma pessoa consciente de si mesma, você como uma pessoa com ideias diferenciadas, vai trocar experiência, vai ajudar os outros, vai estar de alguma forma praticando a caridade nesse aspecto, né?
e você vai se transformar e vai ajudar os outros a se transformar na lei de sociedade, ou pelo menos segundo a lei de sociedade. Pela lei de sociedade, a necessidade de viver em comunidade não é apenas um sentimento pessoal, mas um desígnio providencial. Inclusive por quê? Como é que você vai entender que você é diferente se você não vivenciar experiências com pessoas que são diferentes de você? O que te faz perceber que você é diferente é justamente por você não concordar com determinadas atitudes, ou até achar maravilhosas atitudes dos outros, as quais você ainda não conseguiu praticar e por aí afora. É assim, nesses processos de vivência, que você, percebendo-se como um ser individual, vai vivenciar essas experiências e vai ajudar no seu progresso, tá? Ajudando os outros, inclusive. O isolamento que afasta o indivíduo da vida social é contrário a essa lei, pois o progresso da humanidade resulta do avanço individual de seus membros. Olha que importante isso aqui, tá? É o progresso individual de cada um que vai contribuir para que a sociedade se desenvolva como um todo, e não a vivência padronizada que muitos querem impor a nós, né? Assim sendo, os espíritos mais adiantados auxiliam no progresso dos demais através do convívio social. Olha que coisa importante, né? Então, o que a gente está tratando aqui de você como ser individual não é para você se isolar, pelo contrário, é para você conviver, para ajudar no progresso dos demais. Aí vem a questão do ponto de equilíbrio. O desafio, então, é conciliar o desenvolvimento da individualidade sem cair no individualismo, que é uma conduta egoísta, que privilegia os interesses próprios em detrimento do bem-estar coletivo. Vocês estão percebendo a importância disso? Você se perceber como um ser individual não significa o individualismo. Você se achar melhor, se achar a última Coca-Cola do deserto, se achar, né, que você tem que se isolar. Não, pelo contrário. Quando você percebe isso, você deixa de ter essa conduta egoísta e você passa a contribuir no mundo de alguma forma. A doutrina propõe que o aprimoramento individual deve resultar em um serviço positivo para todos, transformando a solidão em solidariedade. Gente, isso aqui é de extrema importância a gente entender, tá? Quando você começa a se perceber solitário porque você está pensando diferente dos demais, você tem que transformar essa solidão em solidariedade. Esse é o convite que a doutrina faz. É você trabalhar em prol dos outros, porque a partir daí você vai estar colocando em serviço, vamos assim dizer, a sua percepção individual. O Espiritismo, com seus princípios progressistas e foco na justiça social, busca a melhoria individual de seus adeptos para que atuem na sociedade, promovendo um coletivo mais equilibrado e fraterno, onde a justiça seja aplicada em benefício de todos. Todo espírita, quando começa o processo de conhecimento de si mesmo, nas aulas, né, que faz no nosso GEMB, por exemplo, começa um processo de atuar em favor dos outros. Começa a trabalhar na casa espírita, começa a trabalhar nas assistências sociais e por aí afora. É uma forma de contribuir com o progresso coletivo, se percebendo alguém diferenciado, individualizado. As leis divinas e a evolução espiritual. As leis naturais e divinas agem de forma relativa em cada indivíduo, considerando seu grau individual de amadurecimento espiritual. Então, as leis naturais existem, elas estão aí. Aliás, Kardec as descreve, né, no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte. Mas cada ser vai se identificar com as leis de acordo com a sua própria necessidade atual. Tá? Sugiro que vocês estudem as leis naturais, tá? Tem lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. O juízo divino é proporcional ao estágio evolutivo de cada criatura, na sua individualidade em relação ao seu comportamento na sociedade como ser espiritual reencarnado.
Então, olha que interessante. O que é o juízo divino? Não é que você vai ser julgado pela divindade, não, é a forma como você vai se posicionar diante das leis naturais, que eu mais uma vez convido vocês a estudarem. Então, cada criatura, né, no seu processo evolutivo e na sua individualidade, vai estar em relação ao seu comportamento na sociedade como um ser espiritual reencarnado. E vai se posicionar de acordo. É isso que é o juízo divino, tá? Não é julgamento, não é condenação, mas é o seu posicionamento diante das leis divinas, que pode, inclusive, se modificar à medida que você vai se entendendo e você vai se conhecendo de fato e vai se transformando. Concluindo a nossa palestra. Buscar a verdadeira individualidade é essencial para uma vida mais plena e consciente. Nós estamos falando em individualidade e não individuação, né? Como os espíritos falaram lá. O autoconhecimento, a superação da dependência da opinião alheia e o reconhecimento do eu profundo são caminhos para ampliar a nossa consciência e contribuir para o bem-estar coletivo. Eu vou ler novamente, tá? O autoconhecimento, a superação da dependência da opinião alheia e o reconhecimento do eu profundo, de você mesmo, são caminhos para ampliar a nossa consciência e contribuir para o bem-estar coletivo. Se individualizar é adquirir autonomia e tornar-se consciente de sua própria evolução. Você virá autônomo, você não está dependente dos outros, da opinião dos outros, do conhecimento dos outros. Você adquire essa autonomia e você se torna consciente de si mesmo. É o processo de sair da massa e do comportamento automático para assumir a responsabilidade pela própria bagagem espiritual, emocional e física. Quando você reconhece como um ser individual, você sai da massa, você começa a se perceber, você começa a se conhecer espiritualmente, você começa a ter acesso, né, às suas necessidades espirituais e, consequentemente, você se desenvolve espiritualmente, de novo, contribuindo com os demais na sua vida social. É harmonizar-se com a natureza externa e interna, aceitando que a dor e a dificuldade muitas vezes nascem da resistência em aceitar quem realmente somos e o propósito espiritual da vida. Vem a dor por quê? Porque você às vezes não aceita. Você é resistente, mas a partir do momento que você compreende, você de fato vai estar harmonizado consigo. E vai contribuir com você e com os demais. É isso, gente. Terminamos a nossa palestra e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Que Jesus os abençoe e que permita que todos nós estejamos bem nesse domingo de Páscoa, né? Mais uma vez aqui a minha intenção de falar para vocês que vocês curtam o momento aí em família e espero que vocês tenham gostado da palestra. Tudo de bom.